A sua trajetória, a trajetória de Jesus, é aprovada por Deus. Em momentos de campanha é muito interessante a gente ouvir promessas de governo, não é verdade? Quantas promessas a gente ouve. Quando eu for eleito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E infelizmente, não sendo negativo, pessimista, mas infelizmente essas promessas, no geral, não se cumprem, né? Ficam ali nas promessas e a gente não vê isso se confirmando, sendo aprovado. Mas Jesus, a sua trajetória é aprovada por Deus. Versículo 1 começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. A palavra ungir, que é muito importante para nós, que é a palavra Messias no hebraico, que é a palavra Cristo no Novo Testamento, que é o enviado. A palavra Cristo, ela passou se tornou um nome próprio de Jesus, mas não era assim desde o início. O Cristo era o enviado. Jesus de Nazaré, esse é o enviado de Deus, esse é o Messias, esse é o candidato, esse é aquele que Deus envia para mexer, para mudar a nossa vida, para governar a nossa vida. Como eu falei, Jesus mesmo confirmou que Ele é essa pessoa, que Ele é aquele que pode nos governar, que Ele é aquele que pode realmente mudar a nossa história, que Ele é aquele que vai mudar a nossa vida, a nossa família, que Ele é o Senhor. E falando aqui do recebimento do Espírito Santo, Jesus iniciou o seu ministério exatamente através do Espírito Santo. Lucas 3, 21 e 23, a 23, esse tem aí, diz que quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz. Olha a confirmação do céu: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Esse texto tem aí no slide, eu acho, né? Pode colocar. Então, Jesus inicia o seu ministério através do batismo e do recebimento do Espírito Santo, e durante toda a sua caminhada, durante todo o seu ministério, como é que se deu a trajetória de Jesus? Buscando o enchimento do Espírito Santo. A trajetória de Jesus na terra foi, desde o início, pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo. Aí a continuação do texto, em Lucas 4:1, quando Jesus acaba de ser batizado, o texto diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. A sua trajetória é confirmada por Deus. Uma pessoa que desde o início foi confirmado diante do céu. O céu disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. O Espírito Santo veio sobre Jesus, e isso confirma a sua trajetória, e ele caminhou por todo o seu ministério, se enchendo e sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Tem mais. O que eu vejo então ao olhar para a trajetória de Jesus? O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para. O que eu aprendo com isso, gente? O que nós precisamos trazer para as nossas vidas? Eu entendo que eu preciso aprender a ser cheio e dirigido pelo Espírito Santo. Quais são as minhas referências? Quais são as minhas influências? Hoje em dia a gente vive muita coisa da influência digital, ou até dos influenciadores digitais. Recentemente tem um tal influenciador digital que publicou um texto e todo mundo quer entender por que ele falou isso. E eu realmente estou ficando em crise. Eu não sei se nós, igreja, discípulos de Jesus, seguimos Jesus e a Escritura, ou seguimos o que certas pessoas famosas, influenciadores, pastores, etc., apóstolos, falam. Porque o cidadão fala alguma coisa, e isso tem um peso papal na vida das pessoas. Jesus nos ensina que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo. A igreja precisa se levantar. A igreja precisa ver que quem deve influenciá-la e enchê-la é o Espírito de Deus. Não é aquilo que está sendo publicado nas redes, pregado nos púlpitos ou em qualquer outro lugar, gente. Quem é que dirige a nossa vida, senão o Espírito Santo de Deus? Eu aprendo uma outra coisa,
que aqui nos ensina que não são as coisas que precisam ser ungidas, não são os locais que são ungidos, não são as músicas, as atividades que nós fazemos. O que Deus quer é essa vida, é a minha vida, é a sua vida. Você pode estar no pior lugar do mundo, mas uma vida cheia do Espírito Santo vai fazer o que Deus quer que você faça. Até isso agora tem, aqui tem a gente usa um termo, atmosfera. Hey. Sabe qual é a atmosfera que precisa ser criada na nossa vida, gente? O Espírito Santo que habita em nós, que flui em nós, e onde há trevas, Ele traz luz, onde há cadeia, Ele traz libertação. A trajetória de Jesus foi confirmada por Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim. É a minha vida que Deus quer usar. É a minha vida que Deus quer transformar. É a minha vida que é o instrumento mais precioso do Senhor. Vamos ver alguns exemplos sobre o Espírito Santo. João 3,5 diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem é que nos faz nascer de novo, gente? Quem é que nos faz viver uma vida espiritual de verdade? É o Espírito Santo. Quem que me faz ser transformado, ser nascido de novo? Quem que me faz me arrepender e mudar de vida? O Espírito Santo de Deus. Para a minha trajetória ser como a de Jesus, é assim que eu tenho que buscar. E aí Jesus diz mais à frente, em João 14:16, antes dele voltar ao céu, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Como que nós vamos viver essa trajetória aqui, sem ser cheios e dirigidos pelo Espírito de Deus? Jesus já foi, e Ele pediu ao Pai, e o Espírito Santo foi enviado. Agora, o que nós estamos fazendo com o Espírito Santo é uma outra coisa. Quem sabe nós damos muito mais ouvidos ao que os influenciadores falam, ao que o outro fala, ao que ele fala. Estão comigo, gente? Amém? Ao ouvir a voz de Deus, a ler a Escritura, ao levantar de manhã e não ser a primeira coisa que a gente vai fazer, ver o Instagram, qualquer outra rede social ou qualquer outra coisa, mas esvaziar a nossa mente de tanta coisa que só traz perturbação, para realmente ouvir o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Como saber, Léo, se eu estou sendo movido, cheio e movido pelo Espírito Santo? Eu quero dar 2 exemplos para nós, exemplo prático de vida, apenas trazer aqui, para a gente entender isso que Jesus disse, gente. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Vamos olhar então um pouco para a nossa vida. Gálatas 5:19-21, diz assim, eu vou apenas ler o texto. As obras da carne, ou seja, da nossa natureza humana, as minhas obras, as suas obras, quando não as do Espírito Santo em nós, é mais ou menos essas aqui. Olha, aqui são alguns exemplos. As obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Como está a sua sexualidade? Como está a nossa vida sexual? Você casado, onde é que você tem tido prazer? Você solteiro, como está a sua vida sexual? Percebe? Não vamos comentar muito aqui não. Continuando. As obras da carne são manifestas: idolatria, feitiçaria, religiosidade. O tipo de religiosidade, o tipo de espiritualidade, o meu jeito de ser membro da igreja, membro do corpo de Cristo, pode estar mostrando se eu estou na carne ou estou no Espírito. Idolatria é querer que seja feito, é querer conseguir, é querer transformar as coisas no seu Deus. A feitiçaria é fazer o que for possível para conseguir a bênção que você quer. Tem muito crente feiticeiro. Continua. As obras da carne são manifestas: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, tudo ligado a relacionamentos. Olha bem, a forma que eu estou me relacionando com as pessoas estão demonstrando se eu estou sendo cheio do Espírito ou vivendo pela minha natureza humana carnal.
Será que tem ódio muitas vezes no nosso meio? Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, contendas, não ter relacionamento, facções, partidos. Qual é o seu partido? Nós vamos falar disso nesse mês. Qual é o partido do céu? Inveja. E aí continua, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, ligado aqui àquilo que a gente usa. Se as coisas estiverem nos dominando, seja elas quais forem, nós estamos sendo dominados pela carne. A trajetória de Jesus foi confirmada por Deus. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele foi ungido de Deus, separado por aquilo. Do início ao fim do seu ministério, foi o Espírito Santo que o dirigiu, que o controlou e que o guiou. Mas, Léo, eu quero ser cheio do Espírito. Como saber se eu estou sendo cheio do Espírito? Texto de Gálatas 22 e 23 diz: o fruto do Espírito é amor. Tudo se começa com o amor. As maiores obras deste mundo, sem amor, sem a motivação certa, não valem, diz Coríntios 13. Alegria. Mas, Léo, como ter alegria diante da circunstância que eu estou vivendo? Porque você não é regido pela circunstância, e sim pelo Espírito que está dentro de você. Amor, alegria, paz. O fruto do Espírito é paz. Como está a sua alma, seu coração? Em paz, conseguindo encontrar paz em meio a toda essa turbulência. Isso é fruto do Espírito. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu não vou comentar cada uma delas, que é profundo demais. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre nós. Eu quero falar então, nós precisamos ter duas atitudes para com o Espírito Santo. Esses dois textos, volta e meia o Senhor me lembra eles. Duas atitudes na nossa vida para com o Espírito Santo. A primeira delas, Efésios 4:30, diz que não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se você olhar o restante do capítulo 4, todos os versículos anteriores estará falando de práticas de vida. Suas atitudes. Aquele que mentia, não minta mais, fala a verdade. Aquele que roubava, deixa o roubo e vai trabalhar honestamente, assim por diante. O Espírito Santo de Deus pode estar sendo entristecido dentro de nós. E, por favor, não leia isso com sentimento de culpa, de religiosidade de culpa. Leia isso com sentimento de verdade, de libertação. Porque a verdade liberta. Quando eu relembro aquilo que a Escritura fala, ela não vem para me acusar. Ela vem para me levar ao arrependimento e viver a libertação no Senhor. Leia a palavra corretamente. Ela não veio nos acusar. Ela veio nos chamar à luz, à libertação. Às vezes a gente tem que fazer essa oração, Espírito Santo, conversar com Ele dentro de nós. Como o Senhor se sente dentro de mim? Amém, gente? Uma outra atitude para com o Espírito Santo de Deus, se nós queremos ser cheios e viver dirigidos e controlados pelo Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19 fala: não apaguem o Espírito, ou não extinguam o Espírito Santo. A sua ação em nossas vidas. O que é apagar? É esquecer Ele. Você vive no natural, no seu conhecimento e acabou, e mais nada te toca. Não apague a obra do Espírito Santo na sua vida. Aquilo que Deus está falando com você, mexendo com você. Os sonhos que você tem. A hora que você lê o texto e aquilo pulsa no seu coração. Não apague isso. Não apague os momentos que o Espírito Santo tem quebrantado o teu coração. Mas você quer ser forte, quer aprender a ser forte. Está com medo de a lágrima chuzar seus olhos. Não apague a motivação que o Espírito Santo faz quando te chama às 5 da manhã e você sabe que é para você levantar e adorar e estar na presença dEle. Não apague a ação do Espírito Santo quando você está no culto, adorando a Deus, buscando a Deus, e em vez de ficar na presença dEle, fica sendo distraído por qualquer outra coisa.